Gril Intergaláctico era um lugar como nenhum outro neste canto áspero do braço de Orion. Placas de neon zumbiam e piscavam, atraindo os cansados viajantes espaciais com promessas de bebidas baratas e companhia fácil, oferecendo uma chance de escapar de seus problemas, mesmo que apenas por uma noite. Dentro, o ar estava pesado com fumaça, suor e uma mistura de feromônios alienígenas que faria até o mais incômodo dos gambás vomitar. No entanto, para o sargento Jake Mad Dog McGraw, recentemente aposentado das Forças de Defesa Terranas, era o cheiro familiar de lar, doce lar. Jake estava encostado em um banquinho de bar, seu corpo musculoso esticando as costuras de seu uniforme desgastado. Ele levantou um copo de uísque barato até os lábios, saboreando a queima intensa enquanto descia pela garganta. Era exatamente o que ele precisava, após mais um dia sem rumo em sua vida civil, aparentemente sem sentido. "Ei, barman, me sirva outro!" Jake rosnou, batendo seu copo vazio no balcão pegajoso. "E faça um duplo." Foi um dia e tanto. Atrás do bar, uma criatura tentacular conhecida como Heloetian gorgolejou algo que poderia ter sido uma resposta. Com surpreendente destreza para um ser que não possui polegares oponíveis, começou a servir outra bebida. Jake observou enquanto o líquido âmbar espirrava em seu copo, e uma velha e familiar dor se instalou em seu peito. Droga, ele sentia falta da emoção de tudo isso. Ele ansiava pela adrenalina do combate, pelo vínculo inquebrável com seu esquadrão e pelo profundo senso de propósito que vinha de defender a humanidade contra as raças hostis da galáxia. Mas aqueles dias estavam atrás dele agora, deixando apenas memórias e arrependimentos em seu rastro. O olhar de Jake vagou para a foto desgastada que ele sempre mantinha por perto, agora apoiada contra uma caneca de cerveja vazia. A imagem capturava dois jovens vestidos com armaduras de batalha, os braços envolvendo os ombros um do outro, seus rostos iluminados com sorrisos despreocupados, como se o mundo fosse deles para conquistar. Jake estava ao lado de seu melhor amigo, Zoltan, bom e velho Zoltan, o melhor soldado com quem ele já havia servido. Zoltan era mais do que apenas um camarada. Ele era um amigo mais verdadeiro do que qualquer humano poderia ser. Juntos, eles enfrentaram horrores inimagináveis, desde o cerco de Beetlejuice até o brutal moedor de carnes Carossean. Eles salvaram as vidas um do outro inúmeras vezes, forjando um vínculo que era inquebrável. No final, nem mesmo o formidável Mad Dog McGraw conseguiu resgatar Zoltan do inimigo implacável que, em última análise, o levou. A espécie Zoltan, conhecida por seu tamanho impressionante, era particularmente vulnerável ao câncer. Infelizmente, quando a doença foi detectada, já era tarde demais para intervir. Ele desperdiçaria tudo em apenas alguns meses, deixando Jake isolado em uma galáxia que parecia mais desolada e fria do que nunca. Jake esvaziou seu copo e sinalizou por outro. Maldito Zoltan por ter morrido. Malditos os médicos por não conseguirem salvá-lo. Maldito o universo por sua crueldade implacável. Mas acima de tudo, maldito ele mesmo por ainda estar respirando enquanto homens muito melhores jazem no chão. O Hilotiano deslizou outro uísque pelo bar, e Jake o agarrou ansiosamente, desesperado por consolo. Justo quando o copo estava prestes a tocar seus lábios, uma mão forte agarrou seu pulso. "Acho que você já teve o suficiente, Sargento McGraw", declarou uma voz severa. "Afogar suas mágoas não trará Zoltan de volta." Jake piscou, sua visão embaçada, e quando se clareou, ele se viu olhando nos olhos cinzentos e firmes de um terrano vestido com um terno de negócios caro. O homem era de estatura média e tinha uma constituição que se misturava perfeitamente à multidão, suas feições tão comuns que pareciam feitas para serem esquecidas no momento em que você desviasse o olhar. No entanto, havia um ar inegável sobre ele. Algo em seu comportamento que imediatamente chamou a atenção do olhar experiente de Jake. Era um sinal revelador, um sussurro de segredos que gritava governo. "Quem diabos é você?" Jake gritou, lutando para puxar seu braço para longe, mas o aperto do homem era inabalável, como um grampo. "Ezequiel Kane, advogado", o homem respondeu.
um sorriso sem humor surgindo em seu rosto. Eu represento o espólio do seu falecido amigo Zoltan. Receio que tenha alguns assuntos urgentes para discutir com você, Sargento McGraw, disse ele com um tom sério. Se você puder me seguir, por favor. Jake o encarou, a confusão estampada em seu rosto. A herança de Zoltan? O que isso tinha a ver com ele? Antes que pudesse expressar qualquer objeção, Ezekiel Kane já o estava guiando de forma decisiva em direção à saída, sua mão ainda firmemente agarrada ao braço de Jake. Ao entrarem no brilho vibrante da noite iluminada por neon, uma sensação de afundamento se instalou no estômago de Jake. Ele pressentiu que sua vida estava prestes a se tornar significativamente mais complicada. Pela primeira vez, o uísque turbulento que girava em seu estômago não tinha nada a ver com seu desconforto. A limusine flutuante deslizava sem esforço pela noite, seu exterior preto polido refletindo as vibrantes e piscantes luzes do distrito da luz vermelha. Dentro da luxuosa limusine, Jake se afundava no assento de couro macio, lutando contra uma forte ressaca e uma sensação inquietante que o consumia. Em frente a ele, Ezekiel Kane estava sentado com precisão militar, sua postura rígida e as mãos entrelaçadas firmemente em seu colo. O advogado mal havia pronunciado uma palavra desde que levou Jake embora na limusine, e o peso de seu silêncio estava começando a desgastar os nervos de Jake. Certo, fale logo, Jake rosnou, quebrando o silêncio tenso que pairava no ar. Do que se trata isso? O que a herança de Zoltan tem a ver comigo? Kane respondeu com um de seus sorrisos característicos, sem humor. Paciência, Sargento McGraw. Tudo será revelado no devido tempo. Jake franziu a testa, reprimindo a resposta afiada que ameaçava escapar de seus lábios. Ele percebeu que provocar esse cara seria um grave erro. A limusine deslizou sem esforço, deixando para trás as ruas ladeadas de cedros do bairro. Eles estavam agora a caminho do centro, em direção às torres cintilantes do distrito financeiro. Jake olhou para a paisagem urbana, enquanto ela se desfocava ao seu redor. Uma onda de irrealidade o envolvendo. O que diabos ele estava fazendo aqui, andando neste carro luxuoso com um advogado de alto poder? Ele era apenas um soldado raso, um veterano sem perspectivas e sem futuro à sua frente. Ele se sentia deslocado neste mundo de riqueza e poder. Finalmente, a limusine parou em frente a um imponente arranha-céu que parecia ser feito inteiramente de vidro e cromo. O edifício exibia orgulhosamente o nome de seus ocupantes, Kane, Kane e Kane, advogados, elegantemente gravado em discretas letras douradas acima da entrada. Chegamos, declarou Kane, sua voz ecoando nos luxuosos arredores, enquanto um atendente à espera corria para abrir a porta da limusine. Jake saiu, ciente de sua aparência desleixada em seu uniforme amassado, sentindo-se tanto maltrapilho quanto deslocado. Ele seguiu Kane para dentro do grandioso saguão do edifício, fazendo o possível para suprimir sua admiração pelos tetos altos e pelos pisos de mármore polido que brilhavam sob a iluminação suave. Eles entraram em um elevador privativo que os levou rapidamente até o nível da cobertura. Quando as portas se abriram, Kane o conduziu a um escritório no canto, adornado com janelas do chão ao teto, revelando um panorama deslumbrante da cidade abaixo. O ambiente exalava sofisticação, mobiliado com couro rico e madeira escura, enquanto prateleiras repletas de livros de papel genuínos forravam as paredes, adicionando um toque de calor e caráter ao espaço. Jake não conseguia se lembrar da última vez que havia encontrado uma visão tão assombrosa. Tantas árvores mortas de pé juntas em um lugar desolado. Por favor, sente-se, convidou Kane, gesticulando em direção a uma poltrona macia, posicionada em frente à sua mesa. Posso te oferecer uma bebida? Talvez um café? Eu aceito um uísque se você tiver, declarou Jake, com um toque de desafio na voz. Para sua surpresa, Kane simplesmente acenou com a cabeça e se dirigiu a um bar bem abastecido, localizado no canto da sala. Com facilidade treinada, ele serviu 2 generosas doses de líquido âmbar em copos de cristal cortado. Depois entregou um a Jake antes de se acomodar na cadeira atrás da mesa. Kane ergueu seu copo em um brinde, sua voz firme ao declarar: ao Zoltan, um verdadeiro amigo e um herói até o fim.
Jake engoliu em seco, o peso do momento se instalando em seu peito. Ele tomou seu drink, sentindo a queima intensa do licor caro, enquanto deslizava pela sua garganta. Para Zoltan, ele ecoou roucamente, as palavras pesadas de emoção. Kane colocou seu copo de lado e entrelaçou os dedos, fixando seu olhar em Jake com uma intensa concentração. Sargento McGraw, ele começou. Vou direto ao ponto. Zoltan deixou a maior parte de sua substancial herança para você em seu testamento. O estômago de Jake se contorceu com o pensamento. Ele poderia ser um bastardo miserável, mas não era desprovido de compaixão. Ele não suportava a ideia de alguma pobre mulher alienígena sofrendo por causa de seu próprio egoísmo. Tudo bem, ele murmurou entre dentes cerrados. Eu vou aceitar o maldito dinheiro e a esposa, mas não espere que eu fique empolgado com isso. O sorriso de Kane era tão fino e afiado quanto a lâmina de uma navalha. Eu não sonharia com isso, Sargento McGraw, ele disse, seu tom impregnado de uma pitada de zombaria. Agora, se você pudesse apenas assinar aqui. Ele deslizou uma pilha de papéis pela mesa. Com o coração pesado e um sentimento de resignação sombria, Jake alcançou a caneta. Parecia que a vida civil mundana de Jake estava à beira de se tornar infinitamente mais intrigante, quer ele acolhesse a mudança ou não. A viúva volteriana, Zaliana, era indiscutivelmente cativante, talvez a mulher mais deslumbrante que Jake já havia encontrado. Ela estava no coração da luxuosa sala de estar de Zoltan. Sua figura esguia, adornada com um tecido prateado cintilante, que se ajustava às suas curvas como uma segunda pele. Sua pele era de um delicado tom de lavanda pálido, enquanto seu cabelo fluía como uma cascata de negro iridescente, caindo até sua cintura e emoldurando seus olhos cativantes. Seus olhos eram grandes e em forma de amêndoa, de um cativante tom âmbar que parecia irradiar de dentro. No entanto, foi a profunda tristeza refletida àqueles olhos que atingiu Jake como um golpe físico. Zaliana era indiscutivelmente deslumbrante, mas o peso de sua dor pela perda do marido era inconfundível. Sargento McGraw, ela disse, sua voz suave e melódica. É uma honra conhecê-lo. Ela inclinou a cabeça graciosamente, deixando Jake momentaneamente sem palavras. O que diabos ele deveria dizer a essa mulher cativante? Sinto muito em ouvir sobre seu marido, disse Jake, sua voz carregada de simpatia. Mas suponho que isso significa que você está presa a mim agora. Igualmente, ele acrescentou, sentindo-se como um tolo desajeitado. E por favor, me chame de Jake. Isliana acenou levemente em reconhecimento, mas permaneceu em silêncio. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles, pontuado apenas pelo tic-tac rítmico de um relógio antigo na prateleira da lareira. Jake limpou a garganta, buscando as palavras certas para quebrar o silêncio. Então, este é um lugar e tanto que o Zoltan tem aqui. Ele começou, sua voz diminuindo. Isso era um eufemismo, para dizer o mínimo. O apartamento na cobertura se assemelhava a um palácio, adornado com mármore brilhante, obras de arte requintadas e móveis que provavelmente custavam mais do que Jake havia ganhado durante toda a sua carreira militar. Ele se sentia como um touro em uma loja de porcelana, hesitante em tocar em qualquer coisa por medo de quebrá-la. Zoltan tinha um gosto requintado que era difícil de ignorar. Zaliana, no entanto, parecia perdida em pensamentos. Seu olhar distante. Ele adornou nosso lar com beleza, assim como preencheu minha vida com alegria. A voz dela vacilou na palavra final, e Jake notou seu lábio inferior tremer antes que ela pressionasse os dedos contra a boca, lutando para recuperar a compostura. Oh, droga. Jake pode ter suas próprias barreiras emocionais, mas até ele conseguia reconhecer a dor gravada em seu rosto. Antes que pudesse reconsiderar, atravessou a sala e colocou suavemente uma mão em seu ombro. Ei, está tudo bem, ele disse, sua voz áspera, mas reconfortante. Eu sei que você sente falta dele. Eu também sinto falta dele. Zaliana olhou para ele, seus olhos âmbar brilhando com lágrimas não derramadas. Você sente? Ela sussurrou. Você realmente sente? Jake engoliu em seco, sua voz rouca ao responder. Sim,
Zoltan foi o melhor amigo que eu já tive. Perder ele é como perder uma parte de mim mesmo. Uma única lágrima escorreu pela bochecha de Zaliana, e sem pensar, Jake instintivamente levantou a mão para enxugá-la com o polegar. A pele dela parecia impossivelmente macia e suave sob seus dedos marcados pela batalha. Por aquilo que parecia uma eternidade, eles se encararam, suspensos em um momento estranho e elétrico, que Jake achou completamente além de sua compreensão. Então Zaliana deu um passo para trás, quebrando o encantamento do momento. "Perdoe-me", disse ela, sua voz firme mais uma vez. "Não desejo sobrecarregá-lo com minha tristeza, Sargento McGraw. Você já fez mais do que o suficiente ao concordar em cumprir os últimos desejos de Zoltan." Jake se mexeu desconfortavelmente, com uma expressão séria. "Não estou fazendo isso por ele", disse de forma direta. "Estou fazendo isso por você. Sem ofensas, mas não tenho interesse no dinheiro dele ou no estilo de vida luxuoso que ele leva. Eu simplesmente não poderia ficar parado e ver você sendo prejudicado pelo seu próprio governo." Os olhos de Zaliana se arregalaram de surpresa, antes de suavizarem com um toque de gratidão. "Você é um bom homem, Jake McGraw", ela disse suavemente. Zoltan certamente escolheu seu ar sabiamente. Jake soltou um resmungo. "Eu não sou um ar", ele respondeu de forma brusca. "Eu posso não ser um bom homem, mas prometo a você, Zaliana, que farei o que é certo por você." Os lábios dela se curvaram em um pequeno sorriso agridoce que iluminou todo o seu rosto. "Eu acredito em você", ela respondeu suavemente, sua gratidão evidente em seus olhos. Ela se virou, seu olhar se perdendo nas janelas do chão ao teto que emolduravam a deslumbrante paisagem urbana abaixo. Jake a observou, uma estranha pressão se formando em seu peito. Que diabos ele havia se metido? Como ele deveria navegar por essa nova realidade sem piorar ainda mais as coisas do que já estavam? Uma coisa era certa, porém. Ele estava determinado a não decepcionar Zaliana. Não depois de tudo que ela havia suportado. Jake sentia que devia a Zoltan pelo menos isso. Com um suspiro resignado, ele se virou para servir mais uma bebida do bem abastecido bar de Zoltan. A noite prometia ser longa. As semanas que se seguiram passaram em um turbilhão de papelada legal e mal-entendidos culturais. Jake de repente se viu imerso em um reino de riqueza e privilégio que nunca havia sequer sonhado, quanto mais experimentado pessoalmente. A propriedade de Zoltan era nada menos que extraordinária, apresentando não apenas um luxuoso apartamento na cobertura, mas também uma ampla mansão no campo, uma coleção de veículos de luxo, e uma impressionante variedade de investimentos em diversos empreendimentos comerciais. A mente de Jake corria enquanto ele tentava compreender o turbilhão de sua nova realidade. Ele se apoiava fortemente no exército de advogados e consultores financeiros que Zoltan havia deixado para trás. No entanto, em meio ao caos de seus pensamentos, ele se viu irresistivelmente atraído por Zaliana. A viúva volteriana havia se tornado uma presença constante na vida de Jake, supervisionando graciosamente a equipe da casa e gerenciando habilidosamente os assuntos diários da propriedade. Sua eficiência silenciosa e compostura o deixavam em um estado de admiração. Ela era um enigma, sua beleza exótica e presença régia ocultando um profundo poço de tristeza que Jake ansiava por compreender. No entanto, cada vez que ele tentava se aproximar dela, Zaliana parecia se retrair atrás de uma barreira de cortesia formal. Era frustrante, beirando o exasperante. Jake não estava acostumado a ser excluído, especialmente por uma mulher que o cativava tão profundamente. A tensão atingiu seu ápice em uma noite, quando Jake voltou para casa tarde, após uma noite de bebedeira com alguns de seus antigos companheiros de equipe. Ele ansiava pela libertação, desejando reconectar-se com seu verdadeiro eu após semanas de fingir ser o socialite afluente. Mas, ao tropeçar no penthouse, deparou-se com a visão de Zaliana esperando por ele na sala de estar. Os braços dela estavam cruzados e seus olhos âmbar brilhavam de raiva. "Onde você esteve?" ela exigiu, sua voz normalmente melódica agora tingida de irritação. Jake piscou para ela, sua mente turvada pelo álcool, lutando para entender suas palavras. "Ah", ele disse. "Tolo,
cercado por amigos. As narinas de Zaliana se dilataram de irritação. E você não pensou em me informar sobre seus planos? Ou pelo menos deixar uma forma de eu entrar em contato com você em caso de emergência? Jake sentiu uma onda de defensividade no tom dela. Eu não percebi que precisava da sua permissão para sair, ele respondeu com frustração evidente na voz. Até onde eu sei, sou um homem adulto. Zaliana retrucou, com um tom firme. Você também é o chefe desta casa agora, Jake. Isso vem com responsabilidades, obrigações. Você não pode simplesmente desaparecer na noite sem uma palavra. Obrigações. Jake soltou uma risada amarga. Que obrigações? Permanecer neste mausoléu abandonado fingindo ser alguém que não sou. Servir a um grupo de ricos idiotas que nem sequer levantariam um dedo para me ajudar nos meus piores momentos? Ele se aproximou dela, seu olhar se intensificando. Vamos discutir obrigações, Zaliana. E quanto à sua obrigação comigo como minha esposa? Até agora, sua atitude tem sido tão fria e pouco convidativa quanto um cubo de gelo. Zaliana estremeceu como se ele a tivesse atingido. Como você se atreve? Ela sussurrou, sua voz tremendo com uma mistura de fúria e um subtexto de algo que parecia medo. Eu não sou um pedaço de propriedade para ser negociado, Jake McGraw. Eu sou uma pessoa com meus próprios sentimentos e desejos. Enquanto suas palavras pairavam no ar, a raiva de Jake evaporou tão rapidamente quanto havia surgido, deixando para trás uma pesada sensação de vergonha e um profundo desgosto por si mesmo. Droga, Zaliana, sinto muito, ele disse, passando a mão pelo cabelo em frustração. Não quis dizer dessa forma. É só que eu não sei como lidar com tudo isso. Enquanto falava, a expressão de Zaliana começou a mudar. A raiva que antes ardia em seus olhos lentamente se transformou em um brilho de compreensão. Eu sei, ela disse suavemente, sua voz mal acima de um sussurro. E eu também sinto muito, Jake. Percebo que não fui justa com você. Essa situação é desafiadora para nós dois. Ela deu um passo mais perto, sua mão subindo para repousar suavemente em seu peito. Um gesto hesitante que dizia muito. Mas estamos nisso juntos, gostemos ou não. Devemos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Jake engoliu em seco, seu coração acelerado com o toque dela. E como fazemos isso? Ele perguntou a Horsley. Zaliana olhou para ele, seus olhos âmbar profundos e indecifráveis. Começamos com uma base de honestidade entre nós. Ela dá o primeiro passo, confiando em mim. Juntos reconhecemos que, seja o que for essa conexão, é genuína e significativa. Jake olhou para ela, sua respiração acelerando a cada momento que passava. Zaliana, ele murmurou, sua mão acariciando suavemente sua bochecha. Mas antes que pudesse pronunciar outra palavra, uma explosão ensurdecedora sacudiu o prédio, estilhaçando as janelas e fazendo com que os dois fossem jogados ao chão. Jake caiu com um baque, seus instintos de combate se acendendo enquanto ele rapidamente se levantava, vasculhando o caos em busca da fonte do ataque. Em meio à fumaça que girava e aos destroços espalhados, Jake avistou um esquadrão de figuras fortemente armadas descendo para o penthouse, seus rostos escondidos atrás de capacetes táticos. Naquele instante, uma aterradora realização o invadiu. Seu passado finalmente o alcançara, e Zaliana estava prestes a ser pega no fogo cruzado. Os instintos de Jake entraram em ação sem hesitação. Seu corpo se lançou em movimento antes que sua mente pudesse compreender totalmente o perigo. Em um piscar de olhos, ele se lançou em direção a Zaliana, derrubando-a no chão exatamente quando uma saraivada de tiros de blaster atravessou o local onde ela estivera em pé, momentos antes. Fique baixo, ele rosnou, protegendo-a com seu corpo, enquanto alcançava a pistola de pulso presa ao tornozelo. Para seu crédito, Zaliana não gritou nem entrou em pânico. Em vez disso, ela assentiu, seus olhos grandes, mas resolutos, pressionando-se contra o frio chão de mármore. Jake saltou de trás dos destroços do mesa de café, disparando alguns tiros contra o assaltante mais próximo. O homem caiu com um grito, sua armadura provando ser ineficaz contra os projéteis de alta potência. No entanto, eles continuavam a chegar, inundando o penthouse como um enxame de vespas furiosas. Jake murmurou uma maldição entre os dentes.
plenamente ciente de que estava tanto em desvantagem numérica quanto em armamento. Sua mente corria enquanto ele lutava com a necessidade urgente de levar Zaliana para um lugar seguro. Mas como ele poderia fazer isso? Seu olhar pousou na porta do elevador privativo a poucos passos de distância. Se conseguisse levá-los para dentro, poderiam fazer uma rápida fuga até o nível da garagem e pegar um dos carros blindados de Zoltan. Zaliana, quando eu disser vai, corra para o elevador. Ele insistiu, pressionando a pistola firmemente em sua mão. Eu estou com você, ela disse, sua voz firme. Ele observou enquanto os dedos dela se envolviam em torno da arma com uma confiança que o surpreendeu. Talvez a viúva volteriana fosse mais formidável do que parecia. Respirando fundo, Jake saiu de seu esconderijo, liberando uma enxurrada de tiros contra seus agressores enquanto avançava. Eles se dispersaram, surpresos com sua agressão inesperada, e Jake aproveitou a confusão momentânea deles a seu favor. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Vá, 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 ele gritou, incentivando-os. Zaliana entrou em ação, correndo em direção ao elevador com uma graça e velocidade que pareciam quase impossíveis, mesmo em seu vestido esvoaçante. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Jake desferiu uma barragem de fogo de supressão, derrubando mais 2 atacantes com precisão. Mas assim que a vitória parecia ao alcance, uma dor ardente atravessou seu ombro, fazendo-o tropeçar. A visão dele ficou turva nas bordas, e ele sentiu o calor do sangue escorrendo pelo braço. No entanto, apesar da agonia, sabia que não podia se dar ao luxo de parar. Naquele momento eletrizante, impulsionado por uma onda de pura adrenalina, ele avançou, colidindo com os atacantes restantes como um ariete humano. Eles colapsaram em um emaranhado caótico de membros e armas. E Jake não pôde deixar de sentir uma satisfação feroz ao ouvir o estalido nauseante de ossos se quebrando. Ele tropeçou para dentro do elevador bem quando as portas estavam prestes a se fechar, apoiando-se pesadamente na parede para suporte. Zaliana rapidamente pressionou o botão para o nível da garagem, e em seguida se virou para ele, seus olhos se arregalando em choque ao notar o sangue encharcando sua camisa. Jake, você está machucado, disse ela, sua voz carregada de preocupação. Ele a ignorou, cerrando os dentes para suprimir a dor. Não é nada, insistiu, forçando um sorriso. Precisamos sair daqui rapidamente. O backup estará a caminho. Zaliana parecia pronta para argumentar, mas nesse momento, o elevador apitou, e as portas se abriram, revelando a vasta extensão da garagem. Jake endireitou-se, seus olhos percorrendo as fileiras de veículos brilhantes em busca do que desejava. Lá estava, o carro flutuante preto fosco, uma obra-prima de linhas elegantes e armadura reforçada. O orgulho e a alegria de Zoltan, uma verdadeira fortaleza sobre rodas. Entre, ele insistiu, tropeçando em direção ao lado do motorista. Precisamos colocar alguma distância entre nós e este lugar. Zaliana deslizou para o banco do passageiro, seu rosto um pouco pálido, mas notavelmente composto. Jake se arrastou para o banco do motorista, sua visão embaçada enquanto lutava com a ignição. Com um rugido, o carro ganhou vida, e ele pisou fundo no acelerador, impulsionando-os em direção à rampa de saída a uma velocidade alucinante. Eles irromperam para a rua, pneus gritando e luzes de neon piscando em um borrão ofuscante, atravessando o tráfego da madrugada como um morcego saindo do inferno. A dor atravessou o ombro de Jake, uma agonia ardente que ameaçava puxá-lo para baixo, e ele podia sentir seu controle sobre a consciência começando a escorregar. Jake, você precisa de atendimento médico, Zaliana insistiu, sua mão segurando seu braço firmemente. Ele balançou a cabeça teimosamente, piscando para afastar o suor que escorria para seus olhos. Não posso parar, murmurou, sua voz tensa. Não é seguro. No entanto, mesmo enquanto falava, sentia o mundo ao seu redor inclinar e girar, os efeitos da perda de sangue o atingindo como um trem de carga, alimentados pela adrenalina que rapidamente estava desaparecendo. A última imagem gravada em sua mente antes que a escuridão o envolvesse foi o rosto de Zaliana.
Seus olhos âmbar brilhavam com uma determinação feroz que parecia atravessar as sombras. Então, ele sentiu-se despencar, girando em direção ao abismo. E tudo se desfez. Quando Jake finalmente se mexeu, foi recebido pelo som suave de um canto delicado e pela carícia sutil de dedos deslizando sobre sua pele. Ele piscou, fazendo uma careta enquanto a luz brilhante penetrava em seu crânio. Onde ele estava? O que havia acontecido? De repente, memórias voltaram à tona. O ataque caótico ao penthouse, a fuga frenética e a dor agonizante irradiando de seu ombro. Ele se sentou abruptamente, afastando a onda de tontura que ameaçava dominá-lo. Fácil, Jake. Uma voz familiar o tranquilizou. Virando a cabeça, ele viu Zaliana sentada ao seu lado, um pano úmido na mão. Você está seguro agora. Ele olhou ao redor, absorvendo o estranho ambiente que o cercava. Eles estavam em um bunker subterrâneo, suas paredes adornadas com uma variedade de armas e suprimentos. Em um canto, ele notou uma enfermaria improvisada, e isso o atingiu como um choque ao perceber que estava deitado em uma cama, seus ombros envoltos em bandagens brancas e imaculadas. Onde estamos? Ele perguntou, com a voz rouca de tanto uso. Um abrigo, respondeu Zaliana, pressionando um copo de água em sua mão. Um dos de Zoltan. Ele o montou anos atrás para emergências como esta. Jake tomou um gole profundo, o líquido fresco aliviando sua garganta dolorida. Quanto tempo eu fiquei fora? Jake perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. 2 dias, Zaliana respondeu suavemente. Você perdeu muito sangue, Jake. Honestamente, eu não tinha certeza se você ia conseguir se recuperar. Ele a encarou, o peso de suas palavras penetrando enquanto ele compreendia a gravidade da situação. Você salvou minha vida, ele disse lentamente, sua voz cheia de gratidão. Você nos tirou de lá, encontrou este lugar e me cuidou. Ela abaixou a cabeça, um sutil rubor tingindo sua pele lavanda. Eu fiz o que tinha que fazer, ela respondeu, seu tom sendo pragmático, o que qualquer esposa dedicada faria. Jake sentiu uma onda inesperada de emoção, um calor em seu peito que não tinha nada a ver com sua lesão. Ele estendeu a mão, segurando a dela firmemente. Zaliana, ele disse, sua voz rouca de intensidade. Não sei o que dizer. Obrigado parecia inadequado. Ela olhou para ele, seus olhos âmbar irradiando calor e ternura. Você não precisa dizer uma palavra. Ela sussurrou suavemente. Apenas descanse por agora. Temos muito o que conversar, mas isso pode esperar até que você se sinta mais forte. Jake sentiu uma onda de frustração borbulhando dentro dele, um desejo de confrontar a situação e exigir respostas sobre o ataque que acabaram de sofrer. No entanto, a pressão suave da mão dela repousando sobre a sua era um bálsamo reconfortante que ele não conseguia ignorar. Ele o envolveu como um abraço quente, acalmando-o em um sentimento de tranquilidade. Enquanto lutava contra o peso que se infiltrava em suas pálpebras, ele se viu dividido entre o impulso de se manifestar e o reconfortante chamado do sono. Enquanto se entregava ao suave puxão do sono, Jake ouviu a voz de Zaliana, suave e melodiosa, cantando uma canção de ninar volteriana. As notas reconfortantes o envolviam como um abraço quente, embalando-o em conforto. Naquele momento, pela primeira vez em o que parecia uma eternidade, Jake experimentou uma profunda sensação de paz, um lampejo de esperança de que talvez, apenas talvez, tudo acabaria bem. Quando ele finalmente despertou, seja horas ou dias depois, descobriu que Zaliana havia desaparecido. Em seu lugar, havia um pequeno dispositivo portátil, sua luz de mensagem piscando insistentemente. Jake o pegou, uma expressão de preocupação surgindo em sua testa enquanto lia as palavras exibidas na tela. Jake, meu amor, tudo começou com um flutter no meu coração. Se você está lendo isso, significa que eu já me fui. Sinto muito por ter partido sem uma despedida adequada, mas não consegui suportar a ideia de colocar você em mais perigo. A verdade é que o ataque ao penthouse estava longe de ser um ato aleatório de violência. Foi uma tentativa de assassinato calculada, meticulosamente planejada pelos próprios indivíduos responsáveis pela morte de Zalitan.
Agora que eles estão cientes da sua existência e da nossa, não descansarão até que ambos sejamos eliminados. Eu não posso permitir que isso aconteça, Jake. Eu me recuso a deixar que você carregue o peso dos pecados da minha família. É por isso que estou determinado a completar o que Zalitan começou e pôr um fim nisso de uma vez por todas. Minha única esperança é que um dia você possa encontrar em seu coração a capacidade de me perdoar. Lembre-se, não importa o que aconteça, eu sempre vou te amar. Sempre sua, Zaliana. Jake olhou para as palavras, observando enquanto começavam a borrar diante de seus olhos. Uma sensação fria e oca se enraizou no fundo de seu estômago, deixando-o se sentindo vazio e perdido. Ela havia partido, aventurando-se na batalha para confrontar seus inimigos sozinha, enquanto ele permanecia para trás, ferido e impotente. Mas ele não ficaria assim por muito tempo. Com um gemido de dor, ele se empurrou para fora da cama, com a mandíbula cerrada em uma feroz determinação. Ele estava determinado a encontrá-la, custasse o que custasse. Ele ficaria ao lado dela, e juntos fariam os bastardos que haviam destruído suas vidas pagarem por suas ações. Era hora do sargento Jake Mad Dog McGraw abraçar sua feroz reputação mais uma vez, e qualquer um que ousasse ficar em seu caminho logo desejaria não ter feito isso. Jake navegou pela casa segura com um senso de urgência, sua mente acelerada enquanto coletava suprimentos e armas. Ele estava ciente de que não estava em sua melhor forma para se lançar de cabeça na batalha, mas a imagem de Zaliana confrontando seus inimigos sozinha o impulsionou, alimentando sua determinação de agir. Que se dane a dor. Ele parou diante do espelho, mal reconhecendo o homem que o encarava. Seu rosto estava pálido como um fantasma, e seus olhos eram assombrados por sombras que falavam de algo muito mais profundo do que mera exaustão física. Mas agora, um fogo ardia naqueles olhos, uma determinação feroz forjada no cadinho da guerra e temperada tanto pela perda quanto pelo amor. Ele prendeu sua armadura, sentindo o peso reconfortante das placas balísticas contra sua pele, um conforto familiar que o estabilizava para o que estava por vir. Ele examinou meticulosamente suas armas, as linhas elegantes do rifle de pulso parecendo uma extensão de seu próprio corpo. Com uma determinação resoluta, ele saiu do esconderijo e entrou na vibrante noite iluminada por néons. Sua mandíbula estava cerrada e seu coração disparava, alimentado por um propósito singular e inabalável. Ele estava determinado a encontrar Zaliana e trazê-la de volta para casa, custe o que custar. As ruas da cidade pulsavam com um borrão vibrante de luz e som, enquanto carros flutuantes e shuttles zigue-zagueavam entre os arranha-céus imponentes como insetos luminosos que flutuam pela noite. Jake deslizou pelas multidões movimentadas como um fantasma, seu olhar percorrendo cada rosto e sombra, em busca de qualquer pista sobre seus adversários. Incerto de onde começar sua busca por Zaliana, ele percebeu que tinha uma pista a alguém que poderia ter a chave para encontrá-la. Um velho conhecido de seus dias militares. Um homem bem conectado com o submundo da cidade. Era uma aposta arriscada, mas era a única pista que ele tinha. O encontro estava marcado em um bar nos arredores da cidade. Um estabelecimento áspero onde as bebidas eram baratas e a clientela era tudo menos segura. Jake se acomodou em uma cabine no fundo, sua mão descansando casualmente na empunhadura de sua pistola, enquanto aguardava a chegada de seu contato. Não demorou muito para que uma figura se sentasse na cadeira oposta a ele, com o capuz puxado para baixo sobre o rosto, envolvendo sua identidade em sombras. "Faz muito tempo, cachorro louco", disse o homem, sua voz um sussurro rouco. "Eu pensei que você tinha amolecido brincando de casinha com aquela linda volteriana." Jake cerrou os dentes, mas conseguiu manter o tom firme. "Eu preciso de informações, Hax. Eu preciso rastrear as pessoas que assassinaram Zoltan e atacaram o apartamento." Hax se recostou, seus olhos brilhando na luz fraca. "E o que te faz pensar que eu sei algo sobre isso?" Ele perguntou, com um toque de diversão na voz. "Porque você é uma maldita barata." Jake respondeu de forma direta. "Você prospera sabendo de tudo o que acontece nesta cidade, e estou disposto a pagar por essa informação."
Ele deslizou um chip de crédito pela mesa, seu olhar fixo em Hax, enquanto os dedos do homem se fechavam habilidosamente ao redor dele. Hax guardou o chip e se inclinou mais perto, sua voz caindo para um sussurro conspiratório. Dizem que há um novo jogador na cidade, ele revelou. Um personagem verdadeiramente nefasto conhecido como Zorn tem feito movimentos ousados para invadir o antigo território de Zoltan, visando tomar o controle de seus interesses comerciais. Com uma equipe formidável apoiando-o, Zorn não deve ser subestimado. Jake sentiu seu coração acelerar ao pensar nisso. Zorn, ele repetiu, sua voz impregnada de curiosidade. Quem é ele? Onde posso encontrá-lo? Hax balançou a cabeça, uma expressão de preocupação cruzando seu rosto. Você realmente não quer se envolver com esse cara, cão louco. Ele tem conexões que vão até o topo, e ele tem uma obsessão séria pela sua pequena esposa. A pegada de Jake em sua pistola se apertou enquanto ele processava as palavras. O que você quer dizer? Ele perguntou, sua voz firme apesar da tensão no ar. Quero dizer. O outro homem respondeu. Ele tem a procurado incansavelmente. Dizem que ela é a chave para um segredo volteriano, algo que poderia conceder a ele um poder intocável. E ele estava preparado para fazer o que fosse necessário para capturá-la. Jake sentiu um frio percorrer seu corpo. Ziliana estava em um perigo muito maior do que ele havia entendido inicialmente. Ele precisava localizá-la antes que Zorn chegasse até ela. Levantando-se de repente, ele empurrou a cadeira para trás, as pernas arrastando-se asperamente contra o chão. Obrigado pela informação, Hax. Eu te devo uma. O homem exibiu um sorriso, seus dentes brilhando nas sombras. É isso mesmo, você deve, cachorro louco. Ele pensou, uma sensação de satisfação percorrendo-o. E eu sempre cobro minhas dívidas. A tentativa de Jake de machucá-lo mal teve impacto. Ele já estava em movimento, sua mente acelerada enquanto planejava seu próximo passo. Ele finalmente tinha um nome, um alvo a perseguir. Tudo o que restava era determinar uma localização. Ele sabia exatamente por onde começar sua busca. A embaixada volteriana se erguia diante de Jake, uma impressionante torre de vidro e aço que se destacava majestosa. Suas torres se elevavam em direção ao céu como dedos se estendendo em ansiosa antecipação. Ele estava acentuadamente ciente de que, bem no fundo dos corredores tortuosos daquela estrutura labiríntica, Ziliana estava lutando por sua vida e pela dele. Com determinação, ele se aproximou da entrada, seu rifle de pulso posicionado e pronto para a ação. Os guardas posicionados na porta, dois imponentes machos volterianos, o observaram com olhos cautelosos enquanto ele se aproximava. Pare! Um deles gritou, sua mão posicionada no cabo de sua arma. Declare seu propósito. Jake ofereceu um sorriso fino, sua atitude tão fria quanto suas palavras. Estou aqui para ver o embaixador Zorn. Temos alguns assuntos inacabados a discutir. Os guardas trocaram um breve olhar e, em seguida, o que havia falado balançou a cabeça de forma decisiva. O embaixador não está recebendo visitantes neste momento, afirmou firmemente. Eu devo pedir que você saia. O sorriso de Jake se alargou, mas não continha nenhum traço de humor. Eu não estou pedindo, disse ele suavemente. Em um instante, ele se moveu com uma velocidade que o olho mal conseguia acompanhar. O rifle de pulso disparou uma vez, depois duas, e os guardas desabaram no chão, seus peitos fumegando devido aos tiros a queima-roupa. Jake passou sobre os corpos caídos, suas botas estalando nos cacos de vidro espalhados pelo chão onde a porta um dia estivera. Os alarmes irromperam em uma cacofonia ensurdecedora, reverberando pelo vasto saguão como uma tempestade implacável. No entanto, ele não lhes deu atenção. Seu foco se aguçou, concentrando-se em um único ponto ardente. Ele tinha que encontrar Ziliana. Nada mais importava. Ele deslizou pela embaixada como um espectro, sua arma pronta e posicionada, todos os sentidos aguçados para qualquer indício de perigo. Quase imediatamente, ele enfrentou resistência. Guardas volterianos surgiram de todas as portas ao longo do corredor. No entanto, eles não tinham chance contra seu treinamento rigoroso, habilidade excepcional e determinação inabalável.
Ele os cortou com facilidade, como uma foice através do trigo, deixando um caminho repleto de inimigos caídos em seu rastro. Sua armadura absorveu os tiros deles, enquanto sua própria mira permanecia precisa e letal. Ele sentiu uma emoção primal na violência, uma excitação sombria percorrendo-o ao perceber que estava um passo mais perto de seu objetivo. E então, em um instante, ele chegou. O escritório do embaixador se desdobrou diante dele, uma câmara grandiosa e opulenta que exalava poder e privilégio. Diante da imponente mesa estava Ziliana. Ela mantinha sua posição contra um alto e imponente macho volteriano, cujas feições eram afiadas e preenchidas com uma arrogância cruel. Jake o reconheceu instantaneamente. Zorn, o homem por trás de tudo, aquele que havia destruído suas vidas por suas próprias ambições distorcidas. Ziliana falou com uma voz baixa e urgente, suas palavras carregadas de intensidade. Você não entende, ela insistiu. A chave não é um objeto, é uma pessoa. Mas sua frase foi abruptamente interrompida quando Jake entrou na sala, seus olhos se arregalando em uma mistura de choque e medo. Jake. Ela respirou, sua voz uma mistura de surpresa e preocupação. O que você está fazendo aqui? Ele exibiu um sorriso feroz, sua rifle de pulso apontada diretamente para a cabeça de Zorn. Estou aqui para acabar com isso. Ele respondeu, sua voz um rosnado baixo e ameaçador. De uma vez por todas. Zorn respondeu com uma risada arrepiante, um som zombeteiro que fez Jake sentir um arrepio na espinha. Você realmente acredita que pode me parar? Ele zombou, sua voz transbordando desprezo. Humano, sou mais poderoso do que você poderia imaginar. Tenho o total apoio de todo o governo volteriano e os recursos de uma dúzia de mundos à minha disposição. E você não é nada. Apenas uma relíquia de uma era esquecida. Um remanescente lamentável de uma raça em extinção. O dedo de Jake se apertou no gatilho, sua determinação se solidificando. Talvez isso seja verdade, ele respondeu em voz baixa. Mas eu sou a relíquia que vai colocar uma bala na sua cabeça se você não a soltar. Os olhos de Zorn se estreitaram enquanto ele, instintivamente, alcançava a arma ao seu lado. Sinta-se à vontade para tentar. Ele sibilou, um desafio impregnando suas palavras. Em um instante, o caos irrompeu. Zorn entrou em ação. Seus movimentos, um redemoinho de velocidade e força. Jake apertou o gatilho, o rifle de pulso tremendo em sua mão enquanto disparava. Mas o volteriano era uma força a ser reconhecida. Rápido demais, poderoso demais. Ele colidiu com Jake como um trem de carga, arremessando-o pelo quarto até que ele se chocou contra a parede oposta. Atordoado, Jake lutou para recuperar o equilíbrio, sua cabeça girando e sua visão turva em uma névoa. Ele avistou Zeliana, seu rosto um retrato de terror, enquanto um Zorn a agarrava pelo pescoço, levantando-a do chão. A chave, ele rosnou, seus dedos se apertando ao redor do pescoço dela. Entregue-a, ou testemunhe a morte de seu amado humano. Os olhos de Zeliana se fixaram nos de Jake. Um apelo silencioso brilhando em suas profundezas âmbar. Naquele momento crucial, a clareza o envolveu. A verdadeira chave não era um objeto. Era ela, Zeliana, a última herdeira viva do trono volteriano. Ela detinha o potencial de desvendar os mistérios de seu povo. O mesmo poder que Zorn ansiava com uma fome insaciável. No entanto, ela preferiria enfrentar a morte a permitir que ele o conquistasse. Uma sensação de calma envolveu Jake. Uma certeza fria e clara que cortou a dor e o medo. Ele entendeu o que precisava fazer. Com um impulso de determinação, ele avançou, um grito sem palavras de raiva e desafio irrompendo de sua garganta. Zorn se virou, seus olhos se arregalando de surpresa. Mas era tarde demais. Jake colidiu com ele, a força do impacto fazendo com que ambos caíssem no chão. Eles se agarraram ferozmente, rolando pelo chão em um emaranhado caótico de membros e emoções à flor da pele. Jake podia sentir os dedos de Zorn se apertando em seu pescoço, comprimindo com uma força alimentada pela pura força humana. Manchas negras giravam diante de seus olhos e seus pulmões gritavam por ar. No entanto, ele se recusou a ceder.
Com um último e desesperado impulso de força, ele se libertou do aperto de Zorn. Sua mão se fechou em torno do cabo da própria faca do volteriano. Ele levantou a lâmina, sua borda brilhando à luz, e a cravou no peito de Zorn, repetidamente. O volteriano se contorceu, seus olhos arregalados de choque e agonia. Um som de sufocamento, gorgolejante, escapou de seus lábios enquanto o sangue jorrava das feridas, pintando o chão de carmesim. Então, assim, ele caiu em silêncio. Seu corpo ficou mole sob o peso de Jake. Cambaleando para ficar de pé, Jake sentiu seu peito se agitar e seu corpo tremer com os tremores pós-batalha. Ele virou o olhar em busca de Ziliana. Lá estava ela, seu rosto marcado por lágrimas, mas seus olhos brilhavam com uma luz feroz e orgulhosa. Ela correu em direção a ele, envolvendo-o com os braços e puxando-o para perto. "Você veio por mim." Ela sussurrou, sua voz abafada contra o peito dele. "Você me salvou." Jake a abraçou, sentindo seus próprios olhos se encherem de lágrimas. "Eu sempre vou vir até você." Ele respondeu suavemente. "Não importa o que aconteça." "Eu te amo, Ziliana." "Mais do que a própria vida," ele declarou, sua voz cheia de emoção. Ela olhou para ele, seu sorriso irradiando calor, mais brilhante do que o próprio sol. "Eu sei." Ela respondeu suavemente. "E eu te amo, Jake McGraw, para sempre e sempre." Naquele momento, eles se abraçaram apertado. O caos do mundo ao redor deles se desvanecendo em nada. Contra todas as probabilidades, eles emergiram vitoriosos. O que realmente importava era que eles tinham um ao outro. Ao saírem da embaixada de mãos dadas, Jake sentiu uma profunda certeza. Não importava o que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos. Eles eram mais do que apenas um marido e uma esposa. Eram mais do que meros amantes. Eram guerreiros, unidos por um amor inquebrável que fortalecia seus espíritos. Juntos, podiam enfrentar qualquer desafio que o universo ousasse apresentar.